Falaremos hoje, em primeiro lugar, da escolha de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, dos debates em França e nos Estados Unidos e da possibilidade de um conflito nuclear que destroça a humanidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. E como sempre, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem em gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente. Começaremos por falar da escolha de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. Sobre António Costa, em primeiro lugar, ele é um indivíduo manifestamente inteligente, um indivíduo negociador e, portanto, de certo modo, era a pessoa indicada para ocupar o lugar, até porque tem experiência de governação. Não que tenha uma visão diferente daquilo que a Europa deve ser. Não que perceba que a Europa só tem de se unir muito mais, só tem de criar mais justiça social, só tem de deixar de ser cada vez mais, como está a acontecer, um museu do mundo, para ser aquilo que lhe deu um lugar cimeiro no contexto mundial, que foi a liderança no que toca ao saber, à ciência e à tecnologia. Por outro lado, António Costa, curiosamente, foi objeto de discussão dentro do país, como se esperava, por parte particularmente da extrema-direita e até da iniciativa liberal, dizendo que ele não devia ocupar o cargo porque não era suficientemente liberal. Ora bem, o cargo é essencialmente um cargo de prestígio e aquilo que dá é, no fundo, prestígio ao país. E, portanto, dá o país a conhecer, torna o país importante num contexto não só da União Europeia, mas num contexto mundial. E, sendo assim, torna o país um lugar de possível escolha de investimentos estrangeiros em Portugal, o que é bom para o nosso país. E até é estranho que partidos políticos como a Iniciativa Liberal ou até o Chega, que defendem a iniciativa privada e até uma economia de mercado a nível internacional, pois se apresentem criticando a escolha de Costa, que será ele que, precisamente, que promoverá a iniciativa privada e o investimento à iniciativa privada em Portugal. É uma contradição que, no fundo, é ditada apenas por cegueira política. Falemos agora do debate para as presidenciais em França, que teve frente a frente o centrista que governa atualmente o país, o primeiro-ministro de França, o candidato da esquerda e o candidato da extrema-direita. Ora, aquilo que vimos é que, apesar do candidato centrista, que é o atual primeiro-ministro, se ter safado mais ou menos bem no debate, e o candidato da extrema-direita ser mais do mesmo, inclusivamente com contradições, porque ele é contra a imigração e ele é descendente de imigrantes. E aquilo que se notou mais foi uma certa incapacidade do candidato da esquerda de mobilizar o eleitorado com propostas novas, com a capacidade de se dirigir às classes médias, fazendo um discurso atrativo
para as classes médias. É pena que assim seja e se o candidato da esquerda não alterar o seu discurso, temos receio que a esquerda tenha uma votação inferior àquela que a França necessita, porque a França necessita efetivamente de um governo de esquerda que se dirija às classes médias, essencialmente, e não apenas às classes trabalhadoras, porque dirigindo-se às classes trabalhadoras surge o seu discurso como um incentivo ao nivelamento por baixo. Isto é, a uma taxação de impostos, a uma diminuição de rendimentos das classes médias, particularmente das classes mais altas, e a aproximação das classes mais baixas às classes médias, o que não é um discurso aceitável para as classes médias francesas. Neste momento, a classe média francesa não tem grande importância a não ser eleitoral, porque o poder económico efetivo está nas mãos de meia dúzia de franceses detentores efetivos da riqueza do país, como sucede, aliás, no contexto mundial. E era importante que a esquerda se dirigisse às classes médias e distinguisse claramente as classes médias desses detentores da riqueza real em França e que fizesse perceber às classes médias que não é contra elas que se faz um discurso, mas a seu favor, porque efetivamente aquilo que existe em França não é um verdadeiro mercado, não é uma verdadeira liberdade, é um governo ditado pelos poderes económico e financeiro extremamente limitados, extremamente reduzidos a um reduzido número de franceses que, na realidade, mandam no país. Era este discurso que era necessário fazer para atingir as classes médias e, infelizmente, não foi feito. Esperamos que haja alguma alteração no discurso e que um discurso de efetivo combate aos detentores da riqueza, que são aqueles que apoiam a extrema-direita. Não só apoiam o centro francês, mas apoiam a extrema-direita porque, num contexto de conflito mundial, num contexto de crise do capitalismo, efetivamente, aquilo que tem sucedido historicamente é o recurso dos detentores do poder económico, do grande poder económico, à força, de maneira direta ou indireta, que é representada pela extrema-direita a nível mundial e particularmente em França. Finalmente, o debate americano. Foi algo de terrífico aquilo que sucedeu nos Estados Unidos da América. A maior potência económica mundial, a maior potência militar mundial, tem a concorrer à sua presidência dois velhos, um senil e um louco. Ao que ponto caiu a América? O debate, no fundo, transformou-se num debate essencialmente de costumes. Vejam lá, como se os costumes fossem algo de essencial para a América. Isto é, coisas como o aborto, como a religião, foram temas importantes de debate. Uma América que está numa crise profunda, que tem milhões de cidadãos a dormir nas ruas sem capacidade para pagarem as suas casas, para pagarem uma renda ou para pagarem um empréstimo para casa própria. Essa América está a discutir o aborto e a religião.
aliás, com algo de terrífico, porque, infelizmente, Biden, o senil Biden, não disse claramente a Trump que ele não passava do mentiroso e de um cínico, porque se há alguém que não tenhamos dúvidas que deve ter praticado ou mandado praticar inúmeras vezes o aborto, foi ele. E se há alguém que não acredita em nada na religião, que utiliza a religião apenas em seu benefício, que é um mentiroso intelectual e moralmente, e Biden, infelizmente, não teve a capacidade de dizer essa evidência que todos percebem que Trump tem. A economia, particularmente a miséria que graça nas ruas dos Estados Unidos e a crise que se anuncia cada vez maior, porque embora os salários subam, a inflação está a subir ainda mais do que os salários, empobrecendo ainda as classes mais baixas. E não se vê como é que a América pode sair vitoriosa de um conflito económico com a China. Trump, e de certo modo Biden também, mas Trump é favorável à taxação cada vez mais elevada dos produtos vindos da China e não percebe que essa taxação cada vez mais elevada só irá empobrecer também os Estados Unidos, porque, como é óbvio, a China vai retaliar e isso vai provocar o empobrecimento dos Estados Unidos, que, por sua vez, terão necessidade de criar impostos relativamente a outros países, nomeadamente à União Europeia e a países do Mercosul, e tudo isso vai empobrecer o mundo e os Estados Unidos em particular. Por outro lado, aquilo que se viu é que Trump pretende diminuir os impostos para os muito ricos, os realmente detentores do poder económico, os 0,1% de detentores do poder económico, não é 1% nos Estados Unidos, é 0,1% dos reais detentores do poder económico. Trump pretende ainda diminuir a taxação deles. De certo modo, isso irá beneficiá-lo, porque ele é um indivíduo muito rico e, portanto, beneficia com as propostas que ele próprio faz para a economia dos Estados Unidos. Biden foi completamente incapaz de contrariar esse discurso, de mostrar que esse discurso é um discurso falacioso que serve para aumentar a riqueza de um número cada vez menor de muito ricos nos Estados Unidos, mas isso a curto prazo, porque a longo prazo provocará uma crise na procura, provocará uma crise na capacidade de aquisição por parte das classes médias e das classes mais baixas, que irá a longo prazo empobrecer os próprios Estados Unidos. Biden está completamente senil. Ele parecia um boneco animado ali. No fundo, ele transformou-se numa espécie de morto candidato à presidência da República. E as campainhas soaram no Partido Democrático. Era importante que o Partido Democrático percebesse que é necessário escolher um outro candidato. Não escolherá certamente a candidata que poderia dar uma mudança na política americana, que é Alexandra Ocasio-Cortez, uma mulher inteligente, uma mulher bem formada e que mudaria em muito a política americana. Ela foi assessora, foi companheira de atividades políticas de Bernie Sanders, um outro candidato à presidência da República que neste momento é já demasiado velho para se candidatar novamente e, portanto, a candidata deveria ser Alexandra Ocasio-Cortez. Infelizmente, não será, porque
o Partido Democrático continua prisioneiro do complexo militar e industrial que está a destruir os Estados Unidos e que ameaça destruir a liberdade e, vejamos a seguir, o mundo. Relativamente à Ucrânia, foi muito simples. O discurso de Trump disse que com ele a guerra não tinha começado e com ele a guerra acabava já. E disse algo de mais apetecível para os eleitores americanos, que Zelensky era um bom vendedor, porque de cada vez que ele vinha aos Estados Unidos levava 60 mil milhões de dólares. Para um país que está numa crise enorme, que está com um déficit que ultrapassa já os 100% do produto interno bruto americano, é um discurso extremamente atrativo e, por isso, Trump caiu no eleitorado americano como uma onda avassaladora. As sondagens que davam um empate técnico entre os dois, neste momento e após o debate, dão uma vitória claríssima com 60 e tal % a Donald Trump. O que é terrivelmente perigoso para os Estados Unidos e para o mundo. Já dissemos que a longo prazo Donald Trump levará a América a um empobrecimento, a uma crise enorme. Mas não só. Donald Trump poderá levar a América e o mundo para um conflito nuclear. Notemos que, neste momento, a Palestina é a principal preocupação de todo o mundo. Ou pelo menos devia ser. Xi Jinping disse-o com muita clareza que o conflito na Palestina é, neste momento, a maior fonte de preocupação a nível mundial. Porque ele percebe perfeitamente, e a China percebe perfeitamente, e até a Rússia percebe, que o conflito na Palestina poderá degenerar num conflito nuclear que poderá envolver as grandes potências. Como já temos dito, a guerra em Gaza está perdida para Israel. Agora, neste momento, Israel já está a deslocar as suas forças para o norte, para um conflito que se avizinha com o Hezbollah. Pois o Hezbollah não tem nada a ver, como dissemos, com o Hamas. O Hezbollah tem 100 mil mísseis, todos eles debaixo de terra. O Hezbollah tem um sistema de túneis subterrâneos que não deverá ser inferior ao sistema do Hamas em Gaza. O Hamas tinha cerca de 40 mil soldados prontos para o combate. Estima-se que o Hezbollah tenha 130 mil soldados e altamente treinados, até ao contrário do que sucede com as Forças Armadas israelitas, altamente treinados na guerra na Síria. E, portanto, o Hamas irá certamente derrotar Israel e, neste momento, Israel está verdadeiramente preocupado com o seu futuro. E nós sabemos que, pondo em causa a integridade de Israel e a sua continuidade como nação independente, que Israel não hesitará em recorrer às armas nucleares para derrotar o Hezbollah. O que sairá daí não saberemos, mas esta é uma realidade. E sabemos que Trump, um louco, não hesitará em apoiar Israel nessa aventura nuclear. Esperamos que isso não suceda, que haja algo de lúcido dentro do Partido Democrata que leve
fazer com que Biden renuncie à sua candidatura e a escolher um candidato que possa competir com esse louco, com esse egotista que é Donald Trump. Nós olhamos para a cara dele, para os gestos dele, para a postura dele, vemos a sua estupidez e a sua arrogância. Pensamos que, felizmente, na Europa, um candidato do género de Trump não tinha a mínima possibilidade de obter vencimento. Mas, infelizmente, tem, nos Estados Unidos, completamente ignorantes, completamente manipulados pelo big show, pelo grande espetáculo, pelos mass media que transformam a massa dos eleitores americanos numa massa de carneiros que podem ir para o redil no momento em que os tocarem bem. É algo de terrível que esperamos que não aconteça na América e que o mundo não seja confrontado com um conflito nuclear terrível. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de informação livre e independente. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.